Quando um policial encontra uma bebê chorando no lixo, ele não hesita em resgatá-la, mas logo percebe que ela era exatamente o que faltava em sua vida. Ele começa o processo de adoção formal. Anos depois, ele leva o maior susto de sua vida. O sol começava a nascer quando Tom, cansado, caminhava do carro até seu prédio. Ele tinha acabado de terminar seu turno noturno na delegacia local e estava pronto para dormir. Ao passar por uma lixeira, ouviu um barulho estranho, mas inicialmente pensou que fossem apenas ratos ou outras criaturas revirando o lixo. No entanto, ele ouviu o barulho novamente e parou no mesmo instante. Tinha certeza de que acabara de ouvir o choro inconfundível de um bebê. Tom ficou imóvel e em silêncio, esperando ouvir o barulho novamente. Quando o som se repetiu, ele soube que era definitivamente o choro de um bebê. Ele correu apressadamente em direção às lixeiras, tentando localizar a origem do som. Ao vasculhar a lixeira, ele ficou congelado de choque. No topo de uma pilha de lixo, havia um bebê enrolado em cobertores. Tom rapidamente tirou o bebê do lixo, segurando-o pelos cobertores cor-de-rosa e pelo pijama floral, e deduziu que era uma menina. Ele a abraçou e a acalmou por alguns minutos até que ela parasse de chorar. Em seguida, Tom cuidadosamente a colocou no chão e começou a desembrulhar os cobertores, procurando por sinais de ferimentos. As mãos da menina continuavam a se estender para ele, e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Satisfeito por não encontrar ferimentos, ele a enrolou novamente e decidiu levá-la ao hospital. No hospital, as enfermeiras confirmaram que a menina estava saudável, mas, como não havia nenhum responsável legal presente, precisavam informar as autoridades, que provavelmente colocariam o bebê em um orfanato caso não encontrassem os pais. Tom olhou para a menina que acabará de resgatar e não suportou a ideia de que ela fosse criada no sistema de adoção. Havia algo na menina que o cativou completamente, e ele sabia exatamente o que queria fazer. Quando a assistente social chegou ao hospital, Tom disse a ela que queria adotar a menina. A assistente social ficou surpresa, pois era uma situação muito incomum, e ela não tinha experiência com casos como esse. No entanto, ela disse a Tom que se ele passasse por todas as verificações e os pais do bebê não fossem encontrados, o bebê poderia ficar com ele em acolhimento temporário enquanto ele iniciava o processo oficial de adoção. Tom ficou entusiasmado com a notícia e não perdeu tempo em começar o processo. Como ele era policial, as verificações foram realizadas sem problemas. Tom sempre foi um cidadão exemplar e um excelente policial, e não havia nada em seu histórico que impedisse que ele se tornasse o tutor temporário do bebê. Com tudo em ordem, ele pôde começar o difícil e longo processo de adoção, mas Tom estava disposto a fazer o que fosse necessário para adotar oficialmente a menina. Com o bebê sob seus cuidados, ele decidiu chamá-la de Laura, em homenagem à sua avó, com quem ele tinha uma relação especial, que infelizmente havia falecido apenas um ano antes. Embora parecesse que Tom fosse o único a resgatar Laura, a verdade é que a menina também o havia resgatado. Tom havia passado por anos difíceis. Ele estava noivo do amor de sua vida, Sofia, e faltavam apenas 2 semanas para o casamento quando a viu com outro homem. Ao confrontá-la, ela admitiu ter tido vários casos, e Tom terminou o relacionamento ali mesmo. Sofia era a única mulher que ele havia amado, e quando ela o deixou, ele não suportou as lembranças constantes da vida que haviam compartilhado. Por isso, pediu transferência no trabalho, e foi assim que ele acabou em uma nova cidade, ajustando-se a uma vida completamente nova. Ele se distanciou de amigos e familiares e ainda estava se acostumando aos novos colegas de trabalho. Ultimamente, Tom se sentia solitário e deprimido, mas agora que tinha que cuidar de Laura, ele sentia que tinha um propósito novamente. Embora o processo de adoção fosse difícil, saber que teria Laura como sua filha fazia tudo valer a pena. O hospital havia estimado que a menina tinha cerca de 1 mês de idade, mas sem saber sua data exata de nascimento, Tom decidiu marcar o dia em que a resgatou como seu aniversário. Meses depois, Tom finalmente foi aprovado para adotar oficialmente Laura.
O novo pai estava radiante e sentia que agora podia começar sua nova vida com sua filha. Ser pai solteiro enquanto trabalhava como policial não era fácil, mas para sua surpresa, seus novos colegas se uniram para ajudar. Eles recomendaram a melhor creche, e seu chefe até concordou em não colocá-lo em turnos noturnos enquanto ele se ajustava à sua nova vida. Ver Laura crescer foi a melhor coisa que Tom já tinha presenciado. Ele amava sua filha como se ela fosse biologicamente sua. Eles eram pai e filha, não importava o que acontecesse. A primeira vez que ela o chamou de "o papai", Tom teve certeza de que nunca se sentiria mais feliz. Ele deu a ela a melhor vida possível, preparando-a para a escola, garantindo que suas habilidades de leitura e escrita fossem as melhores possíveis. Ele a levava em passeios incríveis e estava economizando para a primeira viagem de férias deles. Às vezes, Tom se sentia culpado por Laura não ter uma mãe, mas ele não tinha desejo de namorar novamente depois do que aconteceu com Sofia. Todo o seu tempo era dedicado a criar sua pequena garota. No momento certo, ele explicaria tudo, mas por enquanto, tudo o que ela precisava saber era que eles estavam juntos contra o mundo. O tempo passou, e Tom viu Laura começar a escola, fazer amigos, desenvolver hobbies e interesses, e se tornar a melhor filha que ele poderia ter esperado. Mas, pouco antes do 10º aniversário de Laura, uma tragédia aconteceu. Laura e seus colegas estavam em uma excursão quando o ônibus em que estavam foi atingido por um caminhão. O impacto foi tão forte que todos a bordo ficaram gravemente feridos. O caminhão havia colidido de frente com o ônibus, e Laura estava sentada bem na frente, então a menina sofreu o maior impacto. Quando os socorristas finalmente a alcançaram, ela estava inconsciente. E as coisas estavam prestes a piorar ainda mais. No hospital, Laura entrou em coma e precisou ser conectada a aparelhos de suporte vital. Quando Tom soube do acidente e da condição de Laura, deixou o telefone cair de tanto choque e desabou em lágrimas. Seu chefe disse para ele ir direto ao hospital e tirar o tempo que precisasse. Tom estava tão abalado que um colega de trabalho se ofereceu para levá-lo ao hospital, preocupado que ele pudesse acabar sofrendo um acidente também. Ao ver Laura deitada na cama do hospital, o coração de Tom se partiu em 1000 pedaços. Sua pequena princesa parecia tão pequena e vulnerável, cercada por todas aquelas grandes e barulhentas máquinas. Tom sabia que não sairia do lado dela até que estivesse totalmente recuperada. O hospital concordou em colocar uma cama no mesmo quarto de Laura, para que ele pudesse estar sempre ao lado da filha. Depois de correr para casa e pegar algumas coisas, ele ficou ao lado de Laura todos os dias, o dia todo. Mesmo sabendo que ela estava inconsciente, Tom acreditava que de alguma forma, Laura sabia que seu pai estava ali. Ele passava o dia todo conversando com ela, lendo suas histórias favoritas em voz alta e fazendo planos para todas as coisas que fariam quando ela se recuperasse. No entanto, com frequência, as enfermeiras encontravam Tom do lado de fora do quarto de Laura, chorando. Era evidente o quanto ela significava para ele, e as enfermeiras se comoviam com o pai amoroso que tentava permanecer positivo na frente da filha, mesmo que ela não pudesse ouvi-lo. 2 semanas após o acidente, os médicos trouxeram notícias terríveis para Tom. Informaram que Laura nunca se recuperaria de seus ferimentos e que a única coisa mantendo-a viva era a máquina de suporte vital. Disseram que o mais gentil seria desligar a máquina e deixá-la partir em paz. Tom, porém, não queria saber disso. Ele não podia abandonar sua filha, assim como sua pequena garota havia sido abandonada quando era bebê. Laura era uma lutadora e superaria isso. Tom implorou e suplicou aos médicos para manter Laura na máquina de suporte vital. Ela vai acordar, vocês vão ver, disse o pai devastado. O médico, compadecido com a situação, decidiu dar mais um tempo. Quanto mais Laura permanecia inconsciente, mais Tom percebia que sua filha não iria acordar, mas ele nunca perdeu a esperança. No 10º aniversário de Laura, ele escreveu um cartão para ela e trouxe um balão. Disse a ela que quando estivesse melhor, a levaria em uma viagem à África. A menina adorava animais e sempre perguntava sobre fazer um safari.
Ele prometeu que realizaria o sonho dela se ela acordasse. Naquela noite, 10 anos depois do dia em que Tom resgatou Laura do lixo, ele deitou no quarto do hospital e chorou até adormecer. Mas horas depois, ele foi acordado por uma grande comoção no quarto. Quando um dos médicos percebeu que Tom estava sentado na cama, informou alegremente que Laura havia acordado. Ele pensou que só poderia estar sonhando, mas quando Tom pulou da cama e correu para o lado da filha, viu que não era um sonho. Sua preciosa Laura estava mesmo acordada. Tom se lançou e passou a mão acariciando a testa de Laura, com lágrimas escorrendo por suas bochechas. No entanto, a menina simplesmente retribuiu o olhar, assustada e confusa, sem ter ideia de quem ele era. Ele sentiu como se tivesse perdido sua filha novamente. Os médicos explicaram que Laura precisava descansar, perda de memória e confusão eram normais nessa fase, e esperavam que sob seus cuidados, a menina logo reconhecesse o pai. Demorou quase uma semana para que Laura dissesse sua primeira palavra. Tom estava sentado em uma cadeira lendo em voz alta um dos livros favoritos dela quando a menina acordou e se virou para ele. Papai, ela perguntou suavemente. Tom acariciou a testa de Laura e sorriu. Sua pequena estava de volta. Passou-se mais um mês até que Laura pudesse receber alta. Ele a ajudou em casa a se recuperar mais rápido, e semanas depois Laura já estava bem e indo para a escola. Durante um jantar em família, ela se virou para Tom e perguntou: Papai, podemos ir naquele safari agora? Ele ficou surpreso, com tudo o que havia acontecido, quase se esqueceu de que no 10º aniversário dela, ele havia prometido uma viagem à África se ela acordasse. Ele se surpreendeu ao ver que ela se lembrava. Tom não perdeu tempo e começou a planejar a viagem de suas vidas. Apenas um mês depois, embarcaram em um avião prontos para sua aventura africana. Laura estava empolgada e Tom radiante ao ver sua filha sorrir novamente. Infelizmente, a viagem estava fadada ao fracasso desde o início. Pai e filha acabaram de descer do avião na África quando foram cercados por policiais. A polícia jogou Tom no chão e o algemou. A menina gritou e chorou enquanto 2 oficiais tentavam acalmá-la e afastá-la da cena. Eventualmente, ela foi com eles, mas estava aterrorizada e sem ideia de onde haviam levado seu pai. Mal sabiam que a polícia estava à espera de um conhecido traficante de crianças, suspeito de estar naquele voo com uma menina contrabandeada dos Estados Unidos. Tom correspondia à descrição do criminoso. O que ninguém percebeu foi que o traficante tinha contatos em todos os lugares. Ele descobriu sobre o plano no último momento e cancelou sua viagem, deixando Tom como o único homem viajando sozinho com uma criança. Tom tentou explicar que Laura era sua filha, mostrando toda a identificação que possuía, provando que era policial nos Estados Unidos, mas a polícia não acreditou. Eles pensaram que falsificar esses documentos seria fácil para um criminoso de alto nível. Tom insistiu para que ligassem para seu chefe e até forneceu o número, o que confirmaria sua identidade e o fato de ser um policial. No entanto, a polícia africana assumiu que tudo fazia parte de uma elaborada mentira, enquanto o homem continuava afirmando que a menina com quem estava viajando era sua filha. A polícia teve uma ideia que acreditava resolver a situação de uma vez por todas. Fariam um teste de DNA. Quando Tom descobriu o plano, o pânico tomou conta. Na confusão, ele não tinha explicado que Laura era adotada, e agora parecia que ele estava inventando desculpas. Ele tentou explicar que não havia mentido, mas que Laura não era sua filha biológica, ele a tinha adotado ainda bebê. No entanto, a polícia estava focada apenas em seu plano, acreditando que Tom estava mentindo. Eles haviam trabalhado nesse caso por meses e esperavam promoções se Tom fosse o contrabandista. Então, coletaram amostras de DNA de Laura e Tom e as enviaram para análise. Laura foi colocada em um local seguro, mas estava preocupada porque ninguém explicava o que estava acontecendo e não ouviam quando ela insistia que o homem preso era seu pai. Enquanto isso, Tom sabia que o teste de DNA daria negativo e quando isso acontecesse, estaria em sérios problemas.
Um resultado negativo implicaria que Laura não era sua filha biológica, mas, ao dizer que não eram biologicamente relacionados, a polícia suspeitaria ainda mais de tráfico de crianças. Alguns dias depois, os resultados do teste de DNA chegaram. Quando a polícia mostrou os resultados a Tom, ele ficou chocado. O teste indicava que Laura era 100% sua filha biológica. Mas isso era impossível. Ele a havia encontrado chorando no lixo e a resgatado. Agora, diziam que ela era biologicamente sua filha. Percebendo o erro, a polícia contatou o chefe de Tom, que confirmou sua identidade e trabalho. Tom e Laura foram imediatamente liberados e se reencontraram. Eles ficaram separados por apenas 5 dias, mas depois de quase perdê-la novamente, parecia que tinham ficado longe por uma eternidade. Agora, a única coisa que ambos queriam era voltar para casa. Durante todo o voo de volta, Tom tinha uma única questão em mente. Como o teste de DNA deu positivo? Dada a forma como a polícia lidou com o caso de tráfico infantil, Tom supôs que eles também haviam cometido um erro no teste de DNA. Mas ele não conseguia tirar isso da cabeça. Ele precisava ter certeza. Então, no dia seguinte ao retorno aos Estados Unidos, Tom levou Laura ao hospital, onde pagou por um teste de DNA. Independentemente do resultado, Laura sempre seria sua filha. Mas, se esse teste também desse positivo, Tom teria muito o que pensar. 2 dias depois, Tom voltou ao hospital e recebeu um envelope com os resultados. Para sua surpresa, o teste de DNA mais uma vez provou que Laura era biologicamente sua filha. Em casa, Tom processou a notícia. Sofia era a única mulher com quem ele tinha se envolvido nos últimos 12 anos. Ao contrário dela, ele havia sido fiel. Só havia uma explicação. Quando Tom a deixou, Sofia devia estar nos primeiros estágios de uma gravidez. Ele sempre teve uma leve suspeita de que Sofia ainda o observava, mas nunca quis voltar com ela e correr o risco de ter o coração partido novamente. Ela deve ter assumido que o bebê era dele e o rastreou, deixando a criança no lixo para ele encontrar. Naquela tarde, quando Laura voltou da escola, Tom a abraçou com força. Ela era sua carne e sangue, e contra todas as probabilidades, eles tinham se reencontrado. Laura retribuiu o abraço, mas pensou que seu pai estava apenas sendo superprotetor depois de tudo o que tinha acontecido recentemente. Tom nunca havia contado a ela que era adotada, e agora havia ainda mais coisas a serem reveladas. Ele tinha esperado até que ela fosse um pouco mais velha, mas agora sentia que era hora de contar à sua pequena princesa a verdadeira história de sua vida. Agora, depende de você. Como acha que Laura reagiu à notícia? Você acha que Tom fez certo ao esperar para contar que ela era adotada? Gostaríamos de ouvir sua opinião, então deixe um comentário abaixo. Obrigado por assistir. Eu não poderia esquecer de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até a próxima história.